Provérbios 29. O livro de Provérbios tem mais de 400 drivers mentais. 400, tá? 400 drivers mentais. Foi o livro que eu mais li da Bíblia. Tem 66 livros, foi o que eu mais li na vida. Eu já, em várias oportunidades, assim, eu começo a ler o livro de Provérbios, eu me empolgo até hoje. De uma forma que eu continuo lendo até terminar o livro inteiro. Do tanto que eu acho fascinante Provérbios. Não consigo achar nada em desuso. Não consigo ver um defeito nesse livro. Não consigo. E Provérbios 29, ele diz respeito a um movimento, né, que a gente está inserido. E que todo cristão do mundo deveria entender, fazer parte, contribuir e liderar. Caso entenda, né, que o Senhor nos deu essa terra. Tem uma mensagem muito forte em Salmo 115, versículo 16, que fala que a terra... os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu para os filhos. Só que tem gente que não sabe o que é filho e nem sabe o que é terra e nem sabe o que é dele. Não saber sobre a filiação, não saber que você é filho, não saber, desconhecer o ambiente onde Deus te colocou. E o que você precisa fazer são 3 coisas que faz as pessoas morrerem, que faz a volta de Cristo parecer que está atrasada. A culpa é só minha e sua. Eu estou diminuindo a minha culpa, você também tem que diminuir a sua até a gente zerar essa culpa. A palavra fala que as pedras vão clamar se os filhos não fizerem. Fala também que a criação geme pela manifestação de quê? Dos filhos. O problema é de filiação. O problema de filiação é consequência de problema de identidade. Nós temos uma crise de identidade absurda que as árvores não têm, os animais não têm, o rio não tem. O ser humano, que é o mais poderoso de todos, esse sim, ele entrou numa crise de identidade. Por que entrou? Porque não conhece quem é Deus, não conhece a si mesmo, não conhece o ambiente. 3 coisas precisam ser conectadas. Você precisa conhecer quem Deus é. Não precisa saber tudo sobre Ele, porque você nunca vai saber tudo sobre Ele. Essa é uma grande notícia. Eu fico tão em paz quando eu consigo parar e analisar e falar: eu nunca conhecerei a Deus como Ele é. Aí você fala: um dia vai. Não tem como você chegar no fim do infinito. Então não se preocupe com isso. Interessante é que se eu parasse de estudar hoje, de fazer qualquer coisa hoje, você levaria algumas décadas para me conhecer inteiro. Eu acredito ter uma pessoa que chama Carol, que ainda não me conhece. Aí você fala: como? Vocês têm 20 anos de casado. Ela te conhece sim. Não conhece porque eu tenho 37 trilhões de células. E matematicamente impossível uma pessoa conhecer 37 trilhões de células da outra. Só falando de coisas químicas e físicas, ela já não me conhece. Eu tenho 86 bilhões de neurônios e tenho pensamentos guardados dentro de mim que eu nem sei o que é ainda. Quem me conhece por completo é Deus. Nem eu me conheço. Imagina a minha esposa. E tudo isso que eu falei daqui 3 anos vai ser renovado por completo. Significa, quem que acha que conhece alguma coisa? Seguinte, esse Provérbios 29, para mim ele é muito marcante porque ele diz respeito ao tempo que os filhos de Deus precisam se manifestar. Eu sei que a ignorância religiosa, a ignorância acerca de quem é Deus, né? Você pelo menos tinha que saber o mínimo possível. A ignorância acerca de que você é e não a plenitude que você carrega. Porque entender plenamente todas as coisas, nós não vamos entender, fica tranquilo. E eu me sinto confortável nessa posição, porque o Senhor que me guia sabe de tudo, então sempre que eu não entender, eu falo: o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Provérbios 29 está escrito assim, quando o governo é justo, o país tem segurança. Vamos esquecer política, que você já fica doido? Vamos lembrar que isso aqui é uma família. Quando o pai de família é justo, a família tem segurança. Vamos trocar agora e vamos pôr empresa. Quando o empreendedor, o empresário, o CEO, o executivo é uma pessoa justa, todos têm segurança. Só para você não ficar emocionado com a esfera do assunto, é só trocar de lugar que o assunto é o mesmo. Vocês pegaram ou não? Quando está falando governo, é sobre cultura, sobre gente, sobre ambiente. Cultura, gente e ambiente. Vamos voltar aqui, Provérbios 29, 1. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Lá em Hebreus fala assim que a repreensão no momento é motivo de tristeza, mas produz fruto de justiça para quem o exerce. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Ou seja, tem a cervical dura, cerviz dura, tem um coração duro, essa pessoa não cresce. Qual o maior segredo
do crescimento. Chama-se coração ensinável. A pessoa precisa ter o coração ensinável. Significa o quê? Tratável. Às vezes essa palavra não é tão lógica para você, no seu repertório, significa tratável. Quem tem um coração tratado, ou seja, eu tomo pancada, alguém bate em mim para me corrigir, que seja emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente, naquele momento eu sou obrigado a gostar? Não tem como. Eu não conheço uma pessoa que gosta. E a palavra não erra, porque está escrito, no momento da correção, parece algo duro demais para a pessoa. Produz o que nela? Tristeza. Interessante é que, se você quiser anotar, toda correção produz tristeza. Pode ser com o idoso, com a criança ou com o adulto. Sempre que a pessoa está sendo corrigida, o coração dela entristece. Por quê? Porque ela está sendo alertada e aquilo ali paralisa ela. Então, na senoide emocional entre alegria e tristeza, que é um estado emocional, a pessoa, quando entra nessa tristeza, ela pode escolher emburrecer ou ela pode escolher falar, eu vou corrigir, ela volta para a alegria. E aí a palavra promete que produz fruto de justiça para quem exerce isso. Versículo 2. Quando os honestos governam, o povo se alegra. Vamos fazer um triângulo? Você nunca vai esquecer disso aqui, porque às vezes tem gente que não lê a Bíblia direito e não entende o que está escrito. Você vai fazer isso aqui, ó. O que é a representação de um governo? No casamento, em casa com seus filhos e de forma física, que é um ambiente, e na sua empresa. Você tem um triângulo. O que forma uma nação? Vamos pegar agora o maior triângulo chamado nação, e dentro desse triângulo chamado nação, tem esses triângulos aqui completamente formados. Não tem um negócio aí que a gente é representado pelos políticos e tudo? Os políticos representam quem nós somos. A nação inteira é um grande triângulo com esses triângulos muito bem formados. Se tiver governo no casamento, o casamento prospera. Se tiver governo em empresa, a empresa prospera. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas por mais que eu tenha 2.000 funcionários, 2.000 colaboradores, se eles virarem, sendo a maioria, e falar que vão mandar na empresa, eu vou demitir todo mundo. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Não é a maioria que manda aqui. E de novo, Marçal, e a política? A política é a maioria que manda. Não é. A maioria são 200 milhões de pessoas. A minoria são 70 mil políticos. Quem manda? Os 70 mil políticos. Eles representam a maioria, diferente. Aprenda uma coisa, quem manda não é a maioria. Quem manda é quem tem o governo. Isso pode mudar tudo lá na sua casa. Lá em casa tem 4 crianças. Se fosse nesse método, os 4 se juntariam contra nós 2. E lá pode juntar os 4 com 300 que não vai mudar nada, porque lá tem um governo. Então, onde tem governo, não tem afetação emocional, não tem alguém que vai sentar nessa cadeira, porque tem governo. Nas empresas tem governo, lá em casa tem governo, no casamento tem governo, significa que nós temos o triângulo do governo. O que é uma nação? Todos esses triângulos funcionando. E se funcionar, nós temos paz em qualquer lugar, em qualquer tipo de esfera, de bairro, cidade, estado, nação, continente, planeta. Então, volta lá ao versículo. É só para aumentar a sua compreensão, porque às vezes a sua cabeça fica muito reduzida e você acha que eu estou falando de política e a Bíblia está falando de outra coisa. Governo é sobre todas as esferas. Tá ficando claro ou não? Então tá bom. Quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas, quando os maus dominam, o povo reclama. O que a gente tem que entender? Quem são as pessoas que têm que governar? Os bons. Mas o meu marido não é bom. Então você tem que se esforçar para ele ser uma pessoa boa. Você não está entendendo o que eu estou te falando. Em todas as esferas de governo, quem tem que governar é um justo. E o justo não é a pessoa perfeita. Justiça significa que está em linha. Eu gosto de usar esse exemplo. Calça justa, bermuda, o tecido justo. Significa o quê? Que parece que é a própria pele. A justiça ainda não é esse tecido sobre a pele. É como se fosse um só. O que é ser justo? Falou uma coisa, cumpre aquilo que falou. Não dá conta de fazer? Não fale que vai fazer. A maior coisa que eu tenho com os meus filhos é: papai, o senhor pode fazer? Eu faço de tudo, a Carol já viu. Eu não falo que vou fazer. No mundo dos negócios, se eu tiver 2 coisas para oferecer para uma pessoa, quem é aluno aqui já viu falando disso, milhares de vezes. Se você tem 2 coisas que você pode dar para alguém, ofereça só uma. Porque você tendo 2, estragando uma, você está em dívida. É melhor você prometer uma e surpreender com a segunda. Estou lá no Brás, as 2 madrugadas passadas, virei à noite lá. E aí o líder lá da feirinha, que eu peguei como causa minha, ele vira e fala: tá aqui um documento para você assinar. Eu olho no documento, o documento fala de competência de governador, de deputado estadual, de vereador, de um monte de coisa. Eu falei: ao vivo. Alguém viu esse negócio ou não? Estava ao vivo, eu olhei e falei: eu não vou assinar. E ao vivo e todo mundo ouvindo. Aí o povo ficou tudo assustado. Eu falei: não tem como.
Eu preciso atribuir competência, eu preciso saber o que eu posso fazer, mas conta comigo que eu vou trazer mais coisa. Eu abri o prazo para hoje, até o final do dia, mandar isso para ele. Mas eu não consigo assinar, eu não consigo fazer isso. O justo nunca vai prometer o que não dá conta. Justiça não tem a ver com santidade. Eu quero que vocês entendam, tá? Santidade é a representação de quem Deus é. O que é ser santo? Escolhido. O que é se manter santificado? É se separar todos os dias. Quando você tiver esse nível de clareza da palavra, tudo vai mudar na sua vida, tá? Tem gente que acha que o justo é aquele que não erra. Não é isso. O justo é aquele que erra sempre em coisa nova e o coração dele sempre está pronto para entrar em arrependimento e sair fora disso. A gente cobra um caráter ilibado de todo mundo, mas não tem um que tenha esse caráter. Não existe isso. Mas o justo, o que ele faz? Ele, de forma intencional, ele nunca promete tudo que ele dá conta de fazer. Por isso ele é conhecido como justo. O justo, ele não se envolve em problema dos outros, porque senão vai virar problema dele. Um dia eu contei para uma pessoa que eu amava problema e a pessoa chegou com a lista dos problemas. Já que você gosta, resolve para mim. Eu falei, eu amo os meus, isso aí é seu, você tem que amar o seu. Eu não vou fazer por você. Quando os honestos, então, governam, em outras versões está escrito justo, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Conhece um povo que é murmurento? Tem gente desonesta governando. E aí está o detalhe. Qual o problema dos honestos? Os honestos não suportam, muitas vezes, críticas. Os honestos não suportam as ladainhas. E eles têm um perfil. Os honestos e os justos, eles têm um perfil de fazer as coisas sozinhos. Por quê? Porque ele está rodeado de gente que é contra o perfil dele. Ele se esforça e ninguém entende o que ele está fazendo. O que ele faz então? Então deixa que eu cuide da minha vida e se lasque. Esse é o problema do Brasil, esse é o problema do mundo, esse é o problema dessa geração. Os justos estão sozinhos. E aí você pensa, mas não tem justo. Tem milhões de pessoas justas e boas e com caráter muito top. Só que como a maioria, não sei se você sabe, os idiotas tendem a vencer no final, não pela inteligência, mas por ser maioria. Não é porque é mais forte, é porque é muita gente na ignorância. Então é muito fácil conduzir os ignorantes. Agora a justiça, que é andar em linha, ser justo, é o que você falou que vai fazer, então faça. Não dá conta? Não fale que vai fazer e acabou. O que eu mais amo é falar não para os meus filhos, é falar não para qualquer pessoa. A pessoa vem e me põe uma pressãozinha e eu falo, para cima de Boá, para cima de mim. É não. Porque o justo, você conhece ele pelas palavras que saem da boca dele. É mais não do que sim. Só que não é não para desafios, é não para o que você está propondo. Toda hora chega alguém e fala para mim, eu tenho um desafio para você. Eu falo, esse desafio não é para mim, isso é coisa sua. Eu não estou nisso. O justo, ele anda debaixo de uma palavra. O que não é justo está atrás do elogio. Se você tiver uma palavra, você fala, eu aguento qualquer pancada, porque quem me justifica é o maioral, é o justo de verdade. Quando o governo é justo, o país tem o quê? Segurança. Mas, quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Como que eu sei se a pessoa é boa na gestão? Ela sempre está cortando uma despesa e sempre está aumentando o investimento. Como eu sei quando um político é completamente fraco para tocar qualquer esfera, seja municipal, estadual, federal? Ele está aumentando os gastos e está aumentando os impostos. Na época do Brasil Império, existiu uma loucura aqui no Brasil, porque os impostos do Brasil Império eram 20%. E as pessoas criaram um termo chamado Quinto dos Infernos. Quinto dos Infernos é uma crítica que o Brasil faz a uma coisa antiga que aconteceu no Egito, que era o Código do José. O nome do José, que você conhece como José do Egito, não é José do Egito. Vocês sabem como é que ele era chamado lá no Egito, na época dele? José, o Justo. Eu arrepiei aqui, ó. Estou arrepiado só de lembrar disso. O nome do José não era José do Egito. É a gente que tem 3 Josés na Bíblia. José de Arimateia, já fala que ele é de Arimateia. Tem o José, pai de Jesus, e tem o José, que é de Jacó. Essa é a forma que ele era conhecido, é o José de Israel. Era a forma que ele era conhecido no povo dele. A forma que ele era conhecido no Egito era José, o Justo. Eu fico chocado. Eu não consigo esconder. Para mim, o José é o cara mais impressionante da Bíblia, tirando Jesus. Porque é alguém que claramente foi lá, sofreu tudo e se manteve justo. E qual que era o nome desse homem? Conhecido, como se fosse o sobrenome dele. José, o Justo. E aqui está falando o seguinte: quando o governo é justo, que seja na família, que seja em alguma comunidade, que seja no casamento, que seja na empresa, que seja politicamente numa sociedade. O governo, quando é justo, ele traz o quê? Segurança.
Quando o governante é injusto, é imoral, é pervertido, o que ele traz? Eu estou falando de todas as esferas. Está ficando claro para vocês, sim ou não? Então, a segurança de um povo, que seja família, empresa, comunidade, cidade, estado, país, depende da justiça do governante. Qual que é o cara bom para todo mundo modelar para entender sobre justiça? José, o justo. Se vocês fizerem uma pesquisa sobre o José, vocês vão ficar impressionados. Esse era o nome dele. A gente está falando de um cara chamado Salomão, que se você for no mundo árabe, ninguém conhece como Salomão. O nome dele é Gedidias em árabe. E quando você começa a ver as coisas por trás do que a gente lê e por trás da influência que a gente aprendeu a Bíblia, inclusive vários de vocês não conhecem a Bíblia, mas conhecem canção gospel que canta pedaço da Bíblia. Por exemplo, você ouviu uma canção um dia que os sonhos de Deus jamais vão morrer, que Deus não sonha, Deus já fez. Ele não está sonhando algo a seu respeito, ele já determinou. E se você não cumprir, alguém vai entrar na sua frente e vai fazer, porque a palavra dele não volta, a sua volta, a dele não. Então, quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Desgraça é desprovido de graça. O significado mais pesado por trás disso é pobre, cego e nu. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Eu não gosto de bajulador, porque ou ele quer tomar meu lugar, ou então é alguém que está cheio de ferida emocional e não sabe como pedir ajuda. Os 3 casos você pode detectar rapidinho, não tem chance. É um desses 3. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados. Então, você que não quer ser conhecido como o justo, tudo que você fizer, e você achando que está levando vantagem, é a própria arapuca que você está formando. Amã foi lá e pensou, eu vou fazer uma forca, né, para colocar Mordecai, para pôr esses judeus, eu vou matar todo mundo. Ele cria a forca, e aí ele é descoberto, porque a rainha poderosamente foi lá e se curvou, uma rainha justa. Se curva, e aí o jogo vira, o rei manda enforcar o cara que criou a forca. Lembra que todo intento maligno que for produzido no seu coração é só a antecipação da forma que você vai terminar. Não saindo disso, todas as vezes que você estiver arquitetando alguma coisa contra outra pessoa, você lembra, é assim que eu vou terminar. Eu assim, qualquer pessoa que me odeia, eu não entro nesse jogo. Qualquer pessoa que fica armando pra cima de mim, eu não tô nem aí, porque eu sei quem é o Senhor. O Senhor não vai mudar o comportamento dele. Se eu também for na mesma linha dele, ele não vai arregar comigo. Ou seja, continue justificado naquilo que ele falou. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. Isso é tão bom. Lá em Provérbios, acho que é o 10, 25, fala que quem anda em sinceridade anda seguro, mas quem perverte os seus caminhos será conhecido. Toda vez que vem algum intento na minha cabeça, eu lembro desse provérbio, que é um dos drivers mentais que tem em Provérbios. Se você anda em sinceridade, significa, não quer dizer que você tem que ficar falando tudo que está no seu coração, porque pensamento você tem 25 mil, tem gente aqui que tem 70 mil, dependendo do grau de ansiedade. Se você estiver envolto de procrastinação, ansiedade, meu Deus, foi uma pessoa medrosa, você não sabe o tanto de pensamento que você tem. Pessoa que está 100% alinhada no propósito, conectada no agora, é produtiva, é desfrutante, é transbordante, essa pessoa não consegue ter 3 mil pensamentos por dia. O que acontece? Quando você consegue entender esse lance de andar em segurança, você vai colocar sua mente focada no agora. Alguém me perguntou numa entrevista, cara, como que você tem esse tanto de energia? Eu respondi pra ele do jeito que eu vou falar pra qualquer um que eu tô vendo aqui na minha frente, tá? Eu tenho o mesmo tanto de energia que você. É você que não sabe usar a sua. Todo mundo tem o mesmo tanto de energia, só que nem todo mundo ressignificou o passado igual eu ressignifiquei. Todo mundo tem o mesmo tanto de energia, mas nem todo mundo programou o futuro do jeito que eu programei. Todo mundo tem o mesmo tanto de energia, mas poucos ativaram a identidade plena diante de Deus. Eu ativei. Pouquíssimos sabem do seu propósito, por isso vivem preocupados com propostas. Eu já percebi que para a gente prosperar e ter paz, nós precisamos regular a temporalidade cerebral. Existe uma doença do passado chamada depressão, a doença do futuro chama-se ansiedade e a presença do agora de quem não produz chama-se procrastinação. Tem gente que está me ouvindo que tem os 3 juntos. Eu preciso de no mínimo 70% do meu tempo para ser produtivo. E o que um produtivo faz? Desfruta.
O que um produtivo faz? Governa. O que ele faz? Não para de romper e crescer em prosperidade. Qual que é seu problema? Você nem sabe o que é energia. Se você soubesse que a preocupação destrói 85% de toda a energia humana que você carrega. Se você soubesse o tanto de coisa errada que você faz. Se você soubesse esse negócio de ficar, ai meu Deus, o que o fulano vai achar de mim? Se você soubesse quanto de energia sua é roubada porque você ainda tem uma reputação. Se você soubesse. No final das contas, você começa o dia com 1% de bateria. Eu começo o dia com 100% de bateria. O que acontece? A grande verdade não é que eu sou obstinado, é que eu aprendi a mexer com a energia. E aí começa o dia. Já começa alguém te ofendendo. Olha a mente de alguém que não abre mão da energia que Deus colocou para atravessar só um único dia. Ele já tem a resposta prontinha. Se 10 pessoas canalhas pararem, esbarrarem na pessoa durante o dia todo, ela tem a mesma resposta. Ela olha para a pessoa que está fazendo aquilo e responde assim: isso é o melhor que você pode dar, não posso fazer nada. Esse é você.